Fala, nação de obstinados, professor J na área para mais uma aula de língua portuguesa. E hoje falaremos sobre a concordância verbal. Vejam bem, temos uma regra geral para a concordância. E qual é essa regra? O sujeito, sempre concordará, aliás, o verbo sempre concordará com o sujeito. Vamos aos exemplos aqui. Vamos utilizar o verbo chegar. Os homens, percebam que aqui nós temos homens no plural. Então, se é plural, o verbo também ficará no plural. Então, os homens chegaram, Uma coisa lógica e simples. A mulher, temos aqui uma palavra no singular, então, consequentemente, o verbo fica no singular. A mulher chegou. Quanto a isso, nós não temos problemas, pessoal? Sujeito no plural, verbo no plural. Sujeito no singular, verbo no singular. Isso se tratando de sujeitos simples, Temos aqui dois sujeitos simples. Então a concordância é feita apenas verificando se o sujeito está no plural ou no singular. Agora trataremos sobre alguns casos particulares, da concordância verbal. Os principais, elenquei aqui os principais e os que mais são cobrados em prova. Começaremos com o sujeito coletivo. Percebam que quando eu falo, aqui nós utilizaremos o verbo ultrapassar. Quando eu falo a multidão, a palavra multidão refere-se a um sujeito coletivo, mas aqui nós temos apenas uma palavra no singular. Consequentemente, nós teremos um verbo no singular. Alguns se confundem e querem colocar o verbo no plural, mas aí neste caso seria inadequado. Então temos a multidão ultrapassou o limite. A multidão ultrapassou o limite. É uma concordância simples, tá? Sempre que vocês tiverem um sujeito coletivo, vocês colocarão o verbo no singular. Agora aqui eu coloquei este outro exemplo porque se trata de uma particularidade da concordância com o sujeito coletivo. Percebam que nós temos aqui o sujeito coletivo, multidão, e temos aqui um especificador, Percebam, olha só, a multidão de fãs. Aqui seria um caso de sujeito partitivo. Então, neste caso, eu posso utilizar tanto o verbo no singular, ultrapassou. Então, eu tenho o verbo no singular concordando com multidão, como posso também utilizar o verbo aqui no plural. Olha só, pessoal. Ultrapassaram. Concordando com o especificador fãs. Então, aqui as duas possibilidades estão corretas. A multidão de fãs ultrapassou o limite. A multidão de fãs ultrapassaram o limite. É importante que vocês saibam disso. Vamos agora ao próximo caso. Sujeito composto. Pessoal, por que é sujeito composto? Porque se vocês perceberem bem, eu vou utilizar aqui o verbo chegar também, Então, quando eu digo o irmão e a irmã chegaram. Quem chegou? O irmão e a irmã. Tudo isso aqui é o sujeito, O irmão e a irmã. Porém, eu tenho dois núcleos. Tenho o primeiro núcleo, o irmão, e o segundo núcleo, a irmã. Por esse motivo, nós temos um sujeito composto. Quando nós tivermos um sujeito composto, o verbo ficará no plural, Então, o irmão e a irmã chegaram. O irmão e a irmã chegaram, Mas percebam que aqui nós temos o verbo depois do sujeito, na sua ordem direta. Se nós invertermos, certo? E colocarmos o verbo antes do sujeito, aí nós poderemos, Poderemos concordar o verbo somente com o mais próximo, bem? Então eu posso escrever aqui, Chegou o irmão e a irmã. Como posso também deixar no plural. Bem? Então, chegou o irmão e a irmã, chegaram o irmão e a irmã. As duas formas
estão corretas. Tranquilo? Se até o momento você já tiver entendido, né? E este assunto aqui está agregando conhecimento à sua vida, deixa o like aí, já comenta também se já estiver com alguma dúvida. Deixa o comentário que depois nós procuramos aqui sanar todas as dúvidas. Vamos aqui agora à concordância com o pronome relativo que. Olha só, pessoal, o pronome relativo que é muito utilizado por nós no dia a dia, né? Na fala do dia a dia a gente utiliza mais o pronome relativo que. Eu sei que muitos estudantes possuem dúvidas no momento de fazer a concordância com este pronome relativo, mas a partir de agora vocês não terão mais essas dúvidas. Olha só, vamos utilizar o verbo ler, tá bem? Então quando eu falo, fui eu que li o livro ou fui eu que leu o livro? Percebam bem, com o pronome relativo que, nós sempre faremos a concordância com o pronome que antecede. Tá bem? Pronome pessoal que antecede. Então a concordância sempre será com ele. Se você utilizar o verbo ler, você fala eu li ou eu leu? Eu li, pessoal. Então, fui eu que li o livro. Tá bem? Eu li o livro. Então a concordância aqui é feita com o pronome pessoal antecedente. Nós lemos. Então, fomos nós que lemos o livro. O pronome relativo que é mais simples porque ele aceita somente esta concordância, tá? Com o pronome antecedente. Diferentemente do pronome relativo quem. Olha só, o pronome relativo quem permite que você faça a concordância tanto com o pronome antecedente como com o pronome relativo, tá bem? Então nós teremos aqui o pronome pessoal antecedente e o pronome relativo. Você pode concordar com um dos dois, mas quando você concordar com o relativo quem, o verbo ficará sempre na terceira pessoa do singular. Memorizem isso, escrevam aí no caderno. Sempre na terceira pessoa do singular. Então, vamos fazer aqui primeiro a concordância com o pronome pessoal. Fui eu quem eu li, no caso. Então, fui eu quem li o livro. E se eu concordar com o quem, eu vou ter fui eu quem leu o livro. Percebam que aqui eu estou concordando com o pronome pessoal e com o pronome quem. O leu aqui é terceira pessoa do singular. Ele leu. Vamos ao próximo exemplo. Fomos nós quem nós lemos. Então, fomos nós quem lemos o livro. E, caso nós queiramos concordar com o pronome relativo, nós teremos fomos nós quem leu o livro. É isso mesmo. Ficou estranho aqui, fomos nós quem lemos ou fomos nós quem leu o livro. Ficou estranho, pois o verbo ficou no singular, mas é isso que a regra nos traz e é o que temos que fazer. Então, as duas formas aqui estão corretas, tá? Se por acaso a banca cobrar o verbo aqui no singular com o pronome nós, está correto, tá? Lógico que trazendo o relativo quem. Tranquilidade, pessoal? Espero que até o momento esteja tudo ficando claro. Vamos aqui para o último caso de concordância que eu trouxe para vocês, com as expressões mais de, menos de, cerca de e perto de. Geralmente, quando nós vamos fazer a concordância com estas expressões, nós vamos mais pelo sentido da expressão, mas, na verdade, vocês vão esquecer as expressões, tá bem? Vocês vão ficar de olho no elemento que vem após a expressão, que no caso aqui do exemplo são numerais, tá? Os numerais aqui. Esqueçam as expressões. Muita gente, por exemplo, quando lê, olha só, mais de um aluno, aí quando olha para a expressão mais de, tende a querer colocar o verbo no plural. Olha só, vejam somente o elemento posterior, que aqui no caso é um numeral. Então, mais de um aluno leu o livro. Olha o outro exemplo. Menos de 2 alunos. Aí temos aqui o elemento 2, certo? Que remete ao plural, mas
por termos a expressão menos de, muitas pessoas tendem a querer colocar o verbo no singular. Mas, eu reitero, esqueçam as expressões. Verifiquem somente o elemento que vem posterior. Tá bem? Então, menos de 2 alunos lerão o livro. Menos de 2 alunos leram o livro. Eu trouxe esses casos, espero que tenha ficado claro. Em um próximo vídeo nós traremos outros casos particulares, são menos incidentes em prova, mas também são importantes. Não esqueça, mais uma vez, de deixar o like neste vídeo. E se não é inscrito aqui no canal, aperta aí neste botão inscrever-se para continuar recebendo dicas e aulas de língua portuguesa. Forte abraço, até a próxima.